Marcos, e sobre até essa lei lá que vai vir dos Estados Unidos, e o que você acha dentro dessa lei? Eles estão falando que tem gente que fala que vai ser semana que vem, tem gente que fala que vai ser daqui 2 semanas. Já estão alegando que vão pegar também as esposas, o Gonê e o deputado não, o delegado lá, como é que é o nome dele? O Shor. Fábio Shor. O Fábio Shor. Então eles estão falando que vai pegar essas pessoas também. Dentro desse aspecto, você vendo esse tipo de fase acontecendo, realmente chegando essa lei no Brasil, pegando essas pessoas, a sua análise jurídica, o que você acha que pode ser feito depois? O último recurso que existe numa ditadura é sempre gente na rua. Não tem uma bala de prata do sistema, não tem um recurso especial, não é uma reclamação que você vai ajuizar para o próprio ministro que vai romper a falta de consciência ou a imoralidade dele. Não vai, né? Não é uma petição que vai ser atravessada lá no meio do Supremo ou uma sustentação oral que vai gerar aquele momento de epifania coletiva de alguns ministros. Não, é gente na rua. Milhares de pessoas na rua constantemente. Porque a pauta ela tem que se mostrar amadurecida no meio social. Isso tem força. Isso mobiliza principalmente a turma, os bunda moles ali do Centrão lá no Senado. Né? Então tem partido com 15 senadores que, se observar a manifestação de rua acontecendo de maneira sistemática e organizada, eles vão se cagar, eles vão aderir. E a gente chegou nos votos em senadores em 36 senadores. Saímos de 5 para 36. Então, é um caminho necessário. Tem que ter. E de novo, mas a gente não pode ficar com essa ideia. Se tiver a manifestação, então depois da segunda já vai acabar. Não, você não sabe quando. Você tem que se colocar nessa posição de dúvida sempre. Você só está fazendo o que precisa ser feito, sem saber qual vai ser o resultado direto. E sem saber se esse resultado vai ser depois, como foi na Dilma, reorganizado e reformado pelo próprio sistema. Porque a Dilma ela foi empichada, mas ela continua elegível, mesmo perdendo, né? Que ela disputou aqui por Minas Gerais e ficou em 4º lugar. Graças a Deus. Lewandowski, aí em 4º lugar ela ficou em último. Vamos falar assim para ser mais agradável, sabe? E vocês elegeram o Pacheco. Pô, gente, e o filho da mãe foi eleito por causa que ninguém queria eu sei, exatamente. Eu votei naquele infeliz. Eu votei nele. Pacheco, eu votei em você, seu lixo. Não fala assim, tadinho. Ele é um lixo. Dá vontade, a gente, né? Ele tava aqui essa semana. Não, só veio que não. Não veio, não? Não, veio não. É covardou. O cara ele não consegue sair na rua em Minas. Se ele vir cá, nós tacar ovo nele, ué. Não veio. Por que será? Eu nunca vi. Assim, eu defendi também a cassação dele. É um cara que tinha que ser cassado. Conselho de ética no cara. Você não pode sentar em cima de pedido de impeachment de ministro que está cometendo crimes. Isso te torna cúmplice. Sim. No mínimo, você é cúmplice. Pelo menos... No mínimo, você está prevaricando e é cúmplice. Você, como advogado, é professor de direito, focado nessa área, o que você acha que o Brasil deveria primar em reformar nessa questão do cara que chega lá no Senado, advogado, e tem processos no STF? Como que corrige essas anomalias? Isso é interessante, né? A questão ética. Porque as reformas que têm que ser feitas, então a gente tinha falado de você ter no âmbito do Senado um quórum menor para iniciar impeachment de ministro. Sim. O foro por prerrogativa de função cria uma conexão também bizarra que gera mais... Imagina você oportunizar para uma quadrilha de criminosos ou uma máfia, uma facção criminosa, mafiosa. Você vira e fala, eu vou pegar os 594 deputados e senadores e vou jogar aqui no colo de vocês. Então a gente vai chamar isso de foro especial, né, que é o foro por prerrogativa de função. Sabe por que tem esse nome? Que a galera fala que é... Por quê? Aliás, não pelo nome. Por que existe o foro? Vocês sabem por que não? É pra...
A explicação teórica. Ah, a teórica não. A teórica... A teórica é a seguinte. Eu já ouvi várias. A teórica é exatamente o que está acontecendo com ele, só que a partir do STF. A teórica é: eu não posso deixar um senador da República ou um deputado federal nas mãos de um juiz de primeira instância que pode ser o seu inimigo político. Então, para não gerar um problema pro deputado, ele vai ser julgado pela mais alta corte guardia da Constituição, que vai garantir a ele os direitos e garantias individuais dentro do devido processo legal, com ampla defesa, com contraditório, em respeito a todos os princípios que informam o devido processo legal e a ampla defesa. E o que a gente está vendo hoje Nada é exatamente disso. o oposto. É o contrário. Os caras, eles viraram... Então, o problema ético, a gente tem que resolver, matar essa questão primeiro. Sim. Então, tirar, descompatibilizar. Porque isso criou um mercado de balcão entre os senadores e os ministros. Ministro tem dossiê de senador tem dossiê de deputado tem dossiê também entre si. Virou a guerra dos dossiês. Virou a guerra da bandidagem isso aqui. E cria uma cadeia de refém, né? Cadeia de reféns. Então o cara vai puxar uma coisa contra você porque o ministro está ligando... durante a sabatina do Dino, o ministro, o Gilmar Mendes, estava ligando para os caras. O próprio Seif falou agora no Pânico que ele vê a galera recebendo ligação, falando: sai do plenário, não é pra você votar isso, tal. O ministro ligando pro cara, falando na boa. Então, isso, assim, tecnicamente todo mundo tinha que ir preso, né? Tecnicamente. Se tivéssemos num país sério. Se tivéssemos num país sério. Agora, isso tem que acabar. E a questão do Senado ser o freio, aí... o cara que, por exemplo, tem causas, o que está acontecendo com as esposas dos ministros, isso daí já ultrapassou o cúmulo do absurdo. Entendeu? Que nem a aposentadoria compulsória de juiz corrupto, bandido. Quer dizer, não dá para a gente aturar mais as soluções que existem, que não são soluções, né? Que são maneiras de você criar mais privilégios e manter a intocabilidade de todos os caras. Tem que ser muito mais rígido. Muito mais rígido. Também com o presidente da casa. Sim. Né? O que o Pacheco fez foi... Ele prevaricou e ele atuou como cúmplice do sistema. Sim. Total. Mas eu acho que essas reformas vêm pelo regimento. Isso daí dá para fazer... Dá para tornar isso daí então, mais sério. primeiramente vai reformar o próprio Senado, para depois reformar o STF. Seria assim? Porque aí é o tal negócio. Por isso que a gente tem que ter formação de base. Porque você se forma também formando a base. Eu tive discussões ótimas já com o Marcos Polon, sobre reforma da Constituição. Eu consegui convencê-lo do meu ponto de vista. E por que é bom isso? Porque ele estava querendo, na concepção dele, manter o controle concentrado e estabelecer um quórum maior para os partidos ajuizarem ações no Supremo. E eu expliquei para ele que o mal do controle concentrado é o poder de você definir de maneira abstrata se a lei é ou não constitucional. Um poder muito grande para o Supremo. A gente tem que adotar só o modelo americano recursal. Então a nossa briga vai para a primeira instância, depois a gente recorre, vai para o desembargador, depois sobe para o Supremo se for uma questão de fato constitucional. E o Supremo ele vai decidir ali, é feito entre as partes, mas a gente tem que manter uma grande autonomia para o Estado. A discussão ela tem que praticamente acabar no Estado, dentro do Estado, não lá no Supremo. Não é... A gente está falando de 103 mil casos julgados ano passado. Isso é coisa de idiota, é coisa de débil mental. A maioria é HC. Então é patético isso. Aí os caras... Aí vira superpoder mesmo, porque daí o cara entra com a DPF. Os caras inventaram os conceitos das ações do controle concentrado. Então tem a ADI, a ADC, a ADO e a DPF. A DPF, os caras inventaram uma finalidade para a DPF que está lá, princípio da subsidiariedade. Onde não cabem as outras três, cabe a DPF. Então, os caras julgam tudo. Eles usam para qualquer coisa. Os partidos usam. E o Randolph, o nosso saltitante Randolph, tudo durante o governo do Bolsonaro, ele batia na porta do Supremo. Não, mas aqui também. Mas esse atual também. Tudo. E agora... E aí você pega um que
foi se arrastando, o marco temporal, né? Que tinha uma determinada... É tudo tese de explosão nuclear. Assim. E vai... Marco temporal é explosão nuclear. Marco civil da internet, explosão nuclear. É uma loucura. Tudo na mão do Supremo. Tudo na mão deles. Então você fala, o agro tem que estar preocupado com essa pauta? Porra, você tem que estar preocupado com essa pauta. Muito. Demais.